Ui. João capítulo 6. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Entrar neste lugar de adoração traz em nós a paz que vem dele. O lugar de adoração, a gente deixa de pensar nas nossas necessidades, e o nosso prazer é adorar a ele, é adorar o Santo. João capítulo 6, verso 28. Oh, aleluia. João 6, 28. Digno é o Senhor Jesus, exaltado é o seu nome. João 6, 28. Santo, santo é o Senhor. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais será fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Verso 48. Eu sou o pão da vida. Verso 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Amado Espírito Santo, continua nos conduzindo a sua palavra. Ah, Jesus, seu maravilhoso. Santo é o Senhor. Glorificado é o teu nome. O Senhor é lindo. Sabia que o Senhor nos chama de sua delícia? O Senhor fala assim: vocês são a minha delícia. Aleluia, Jesus. Podem vos assentar. Aleluia. O capítulo 6, ele se inicia com a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, aquele povo, com grandes necessidades, viu o Senhor multiplicando pães e peixes para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E aquele povo ficou maravilhado com aquela multiplicação dos pães. E se eu posso colocar um tema, o tema hoje: Jesus, o pão da vida. E quando ele usa essa expressão, eu sou o pão da vida, Jesus ele está trazendo à memória dos israelitas uma memória cultural, porque o pão era a base da subsistência daquele povo. Aquele povo comia pão de manhã, de tarde, de noite, eles tinham pão. Assim como outras culturas hoje continuam tendo pão. Por exemplo, Portugal, as refeições sempre têm um pão.
Então, até hoje, cada povo, cada cultura tem o seu pão, que é diferente, depende muito do clima, da terra, mas o pão não falta. De alguma forma tem o pão, e cada um tem um nome específico de pão. E quando Jesus começa a falar com eles, depois da multiplicação dos pães, aí tem outra passagem que fala que Jesus caminha sobre o mar. Então ele fala que o povo estava amedrontado, com medo, e Jesus só fala com ele: não tema, sou eu. Então aqui eu começo a aprender as preciosidades. Está com medo? Está com dificuldade? Chama Jesus para o barco. Todo medo, toda dificuldade, ela se vai quando nós olhamos para Jesus e trazemos Jesus para a fonte do medo. Porque sempre a palavra do Senhor fala que a sua vontade, ela é boa. Por quê? Porque em todas as situações, o Senhor está conosco. Isso é verdade, mesmo quando a gente não sente, o Senhor está conosco. Ele sempre está conosco. Então, a partir daí, ele anda sobre o mar, e aquela multidão volta para o lugar onde ocorreu a multiplicação dos pães e dos peixes. Chegando lá, não vê Jesus, e eles vão procurar onde que está Jesus. E eles o encontraram do outro lado do mar. E eles perguntam para Jesus, né? Como que o senhor chegou aqui? A gente não viu o senhor entrando no barco nem nada. Jesus, como sempre, muito educado: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então, o que o Senhor está falando aqui? Eu sei por que vocês estão atrás de mim. É pela comida. Não é pelos sinais, não é pela palavra, é pela comida. Aí o Senhor vai e os exorta e fala com eles assim: olha, não comei pela comida que perece, mas coma aquela que vai à vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Aí eles foram e perguntaram para Jesus, que é o 28, o versículo que eu entrei: que faremos para realizar as obras de Deus? O homem sempre quer fazer alguma coisa para ser merecedor de Deus. Ele sempre quer ser aprovado para ser merecedor de Deus. Olha o que Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. E esse crer vai exigir de nós uma mudança de valores. Porque se nós não tivermos essa mudança de valores, nós vamos ficar decepcionados, frustrados com Deus, à medida que as coisas não acontecem da maneira que nós esperávamos. Crer no Senhor Jesus vai exigir de nós uma ação de escolha no que a palavra dele diz. Não é naquilo que eu acho, é o que a palavra diz, que eu preciso fazer escolhas. E eu entendo também que cada um de nós está num tempo da história com Deus. Tem um que conhece Deus na dor, conhece Deus na necessidade, conhece Deus assim. Cada um está no seu processo em Deus. E não tem como o meu processo ser comparado com o seu processo, a minha história ser comparada com a sua história, porque cada um de nós está vivendo um nível de história em Deus, de aprendizado em Deus, de se encontrar em Deus, de ser achado nele. É o que Paulo mais pedia: eu quero ser achado em Deus. E ele falava: olha, que eu perca tudo, mas que eu não perca a presença. Eu quero ser achado nele, de que me fale títulos, de que me fale dinheiro, se eu não tenho a presença dele é que me move. Essa foi a fala de Paulo. E ele fala: me creais naquele que me enviou. Irmãos, nós precisamos trabalhar dentro de nós, para que essa frase, eu creio no Senhor,
ela seja realmente dentro do nosso coração. Não apenas do conhecimento, mas dentro do nosso coração. Aí o Senhor fala com eles: vocês não precisam fazer nada, vocês precisam crer. Aí eles vão e falam assim: então, que sinais que você vai fazer para que nós creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Então, o que eles falaram assim? Olha, você multiplicou. Eu estou parafraseando. Você multiplicou os peixes e os pães. Mas lá no deserto, os nossos pais, eles comeram o pão que desceu do céu, que era o maná. Do maná eles faziam várias coisas, mas era o alimento que Deus mandava para eles se alimentarem. Então eles falam: você fez um milagre, mas eles sobreviveram por esse pão que desceu do céu. Aí Jesus vai falar com eles assim: em verdade eu vos digo, não fostes Moisés que deu o pão do céu para vocês. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. E quando eu penso em pão, eu preciso entender, como nós vimos que é a base daquela subsistência, o pão ele traz energia, ele traz nutrição, ele traz fortalecimento, ele traz paz. Você já ficou muito tempo com fome? Não é jejum não, é fome. Fome de fome. Você já viu as tripas, parece que lutam uma com a outra. A cabeça dói, dá mal-estar, dá tremedeira. A gente não consegue pensar direito, porque só pensa na comida, só na comida. Então, ficar com fome é muito ruim. Mas o Senhor vai e fala assim: eu sou o pão da vida. Então, o que Ele está falando? Eu sou o essencial que vocês precisam. Existem vários pães. Existem pães bolorentos, existem pães duros, pães perdidos. Mas há um pão verdadeiro. Qual a comida que eu vou fazer escolha para comer? Imagine aqui, eu estou com muita fome. Eu pego um pãozinho francês, aquele quentinho. Ao cheiro. A manteiga está aqui. Tem gente que gosta com queijo, com ovo, com carne. E você está faminto. Quando você olha isso aqui, você vai e fala assim: tem certeza que vai matar minha fome? Eu creio que esse pão vai matar minha fome. Não é isso que a gente pensa? Mas se você não pegar esse pão e comer esse pão, vai ficar só no conhecimento. Eu creio que ele vai matar minha fome, mas eu não comi. Então eu continuo com fome. A mesma coisa é isso em relação ao Senhor. Ele é o pão que desceu do céu para nos alimentar. Mas se eu não me alimentar desse pão, eu vou continuar com fome. E você já viu, toda vez que você está com fome, qualquer porcaria que você come, vai comer naquilo para saciar a fome? Come e não sacia a fome. Então o Senhor nos desafia a entender que Ele é esse pão, essa nutrição que vai dar vida e não trazer a morte. Só quando eu penso que Jesus, Ele é o pão da vida, como que eu vou comer? Porque Jesus aqui para frente, Ele fala que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue. O povo estava cheio, uma multidão ao redor dele. Quando ele fala: quem come da minha carne, quem não come da minha carne, ou quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. O povo fala: uai. O povo não entendia metáforas. Uma escrita que dá um outro sentido, não é aquilo que está escrito. Então, se falou que comer da carne, era comer da carne. Beber do sangue, era beber do sangue. Falou: ele é canibal. O povo achou que ele era canibal. Aí o que fez? O povo foi embora. Ao mesmo tempo que tinha uma multidão, foi um culto que ele perdeu. O povo, tudo que ouvia. Sabe por quê? O pão de Deus é um pão que ofende muitas vezes. E aqui eu quero falar por que o pão
ofende. Porque ele vai trazer de mim, para você, um alinhamento que só a palavra de Deus nos dá. Ele vai mostrar para nós, comer o pão significa renunciar aos outros pães. Comer o pão é escolher, eu quero comer o pão da vida. A minha refeição principal é o pão da vida. Eu vou escolher as outras refeições a partir do pão. As outras que não se encaixam no pão da vida, eu não vou querer. Porque o pão da vida vai exigir de você uma postura. Aqui, põe uma criança aqui, o pai dessa criança aqui. Pula aqui no pai. Aí a criança pode falar assim, não. Mas você acredita que o pai vai te pegar? Acredito, então pula. Não, eu tenho medo, eu não vou pular. É isso que o pão fala para mim e para você. Pula no pão. Pula, eu estou aqui para te receber. Só que para sair deste lugar de comodidade, eu preciso sair dos lugares confortáveis. Dos lugares em que não estão de acordo com o pão da vida. Aquele que mente, o Senhor está falando, pula para comer esse pão e larga esse lugar de mentira. Aquele que prostitui, sai desse lugar. Porque o pão da vida não vai entrar com esses outros pães. Aquele que rouba, não roube mais. Porque o evangelho que não nos provoca, ou às vezes não nos ofende, está faltando alguma coisa, é uma religião. Porque todo o tempo o evangelho provoca uma atitude superior à que nós temos. O evangelho ele é muito maior do que eu. É só o Espírito para nos ajudar a entrar no pão, a comer desse pão, a se fortalecer nesse pão, a ter vida nesse pão da vida. Porque o pão do tempo do maná era um pão que eles comiam e eles morriam. Jesus fala, olha, eu sou o pão que vai te levar para a eternidade. Se você comer esse pão, você não vai morrer, você vai para a eternidade. Então, o que eu estou falando aqui é sobre eternidade. A nossa vida aqui, 80, 90, é muito rápida comparada a uma eternidade. O pão da vida nos prepara aqui na terra para morar com Ele. E Ele fala o seguinte assim, ó. Aí eles responderam para Jesus, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Imagina a situação. Eles queriam, idealizaram o Messias que eles acreditavam que Jesus viria. Só que Jesus os frustra. Às vezes nós idealizamos o que Jesus deveria fazer. E nós nos frustramos quando Ele não responde às nossas expectativas. E eu quero te falar que Jesus, Ele nos frustra mesmo. E a gente tem uma decepção. Mas sabe aquela palavra que Ele fala? Ele mesmo nos fere, Ele mesmo nos cura. Então há um tempo que a gente é ferido por Ele. Quem levou Jesus para o deserto não foi os demônios. Foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Ele muitas vezes leva-nos para o deserto, para nos alinhar à vontade do Pai, a confrontar as nossas estruturas de dores, de orgulho, de vaidade, de teimosias. E aquele povo esperava um Messias idealizado, porque ele imaginou assim como se levantavam os outros reis no passado e resgatava o povo do domínio dos opressores. Eles acharam que o Messias viria para livrar-os de Roma. Só que o Senhor falou, é diferente o reino agora. Aquilo já passou. Agora eu estou vindo diferente. Tem coisa na vida da gente que já passou. E a gente quer viver disso. Vira a chave. É outro tempo. É outro ciclo. Tem coisas que às vezes a gente não quer largar certas coisas. Mas o Senhor está virando chave. É outro tempo.
Então o Senhor já estava vindo de outra forma, e o povo queria o reino do jeito dele. Jesus estava apresentando algo superior, e eles não queriam entender e receber esse algo superior. E ele fala assim, olha, então dai-nos esse pão. Jesus responde, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ir a Jesus em todos os nossos momentos de necessidades, de alegrias, todos os momentos estar com Jesus. É isso que nos vai manter diante do alvo que é seguir a Jesus, esse pão, alimentar-se do pão. Você sabe por que a maioria das vezes a gente tem problema? Porque a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer. Às vezes a gente faz até devocional, boa parte nem faz. Primeira coisa que eu faço em atendimento, como é que está seu devocional? Que grande parte dos problemas é falta de devocional. E tem uns que pega a palavra para inverter, para agradar. E não realmente se submeter. Oh, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Me ensina. Não sou eu o centro é o Senhor. Não sou eu, é o Senhor. Está doendo, mas é o Senhor que é o centro. Tem gente que quer viver em cima do muro na pornografia. E quer colocar uma desculpa que não está vivendo a plenitude de Deus. Porque está em cima do muro. O Senhor está falando assim, ó, larga essa vida e venha em mim. E venha em mim, porque quem vem a mim não terá fome. Qual o prato que nós temos comido? Qual o prato que tem saciado a minha fome da minha alma? Porque muito dos pecados está relacionado ao desejo da alma, ao desejo dos olhos, ao desejo dos ouvidos, ao desejo das mãos. Mas não é o pão da vida, é um desejo da alma. Mas um desejo que pode te levar à morte. Porque nós não podemos ser evangélicos de banco. Nós não podemos ser cristãos não praticantes. Que antigamente a gente falava da outra religião não praticante. Eu sou não praticante. Às vezes hoje as nossas igrejas são cheias de cristãos não praticantes. Que ouvem e não se posicionam em cima da verdade. Está ouvindo a palavra, quando chega segunda-feira, vai para o trabalho, junta com lixaiada, junta com o ímpio, vai ver piada imoral, vai ver conversa imoral, e vai mentir, vai enganar, vai não sei o quê. O Senhor fala, coma do pão verdadeiro, você está comendo do pão da mentira, de Satanás. Porque não vem a mim, se você vem verdadeiro a mim, eu te alimento. E ele fala assim, olha, eu desci do céu, não para fazer a própria vontade, e sim a vontade daquele que me... Guarda isso, isso aqui é a nossa vida. O Senhor fala, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Se Jesus, o Deus encarnado, ele entendeu que ele veio para cumprir um propósito aqui na terra. Isso é para nós. Se Jesus veio não para cumprir a vontade dele, mas do Pai, o Senhor nos desafia a cumprir a vontade do Pai. Não é a nossa. Qual é o seu propósito que Deus chama você? O que Deus te desafia para viver? O que Deus te desafia para viver nessa terra? Aí você fala, são tantas dificuldades. São mesmo, irmãos. Ainda mais quando você quer andar certo, é difícil demais. São muitas coisas. É que Paulo falava, eu sofro as aflições do de fora, eu sofro as aflições do de dentro, mas eu persigo para o alvo que é Jesus Cristo. Mas a gente veio para fazer a vontade do Pai. Porque a palavra diz que Jesus, nós temos que pisar as pisaduras de Jesus. E eu tenho que sair desse lugar de vitimismo. E eu preciso entrar no lugar de paternidade. Quem eu sou em Deus? Eu sou um filho, uma filha amada. O Senhor tem algo maravilhoso para que eu possa realizar nessa terra. Mas eu tenho que sair deste lugar. Parar de achar desculpas.
Enquanto nós estivermos no vitimismo, que alguém é culpado por alguma coisa, Deus não vai ter como trazer luz nas trevas que há em nós. É andar nas revelações do Senhor. Então o Senhor falou para ele: aquele que vem em mim eu não vou lançar fora. Aí os judeus começaram a murmurar, e murmuravam. Não é esse o filho de José? Nós não conhecemos os irmãos, o pai, os irmãos dele. Como que ele pode afirmar que ele desceu do céu? Sabe quais os inimigos de comer o verdadeiro pão? Que é todos os dias, quando ele fala, eu sou o pão, ele está falando de manhã, no almoço, de tarde, de noite. Eles já pensavam no pão do outro dia. Então o pão era uma cultura bem arraigada. Ele fala o seguinte: a dificuldade que nós temos é a familiaridade. Sabe aquilo que se torna comum? Ah, não é comum. Aí eu vou na igreja todo dia, é comum. Ah, eu tenho reunião, também aquilo é comum. Tudo se torna, para os primeiros dias, é tudo maravilhoso. Depois está começando a ficar comum. Então a justificativa para não congregar é comum. Para assistir culto online se torna comum. Porque eu isolo as palavras que eu quero da Bíblia. Porque se tornou comum. O inimigo do pão vivo que desceu do céu é o comum. Quando eu venho para a igreja, é um dia que eu já tiro para congregar juntamente com a igreja. Os outros dias eu tiro para me relacionar. O domingo eu tiro para falar assim: eis-me aqui como instrumento do Senhor. Toca nos filhos, em cada filha que o Senhor trouxer, em cada pessoa que o Senhor trouxer para casa. O Senhor toca em cada um deles. Então nós vemos aqui que a familiaridade ela atrapalha. Então nenhum domingo é igual para mim. Não é. É um domingo que eu vou louvar a Deus. Como que pode ser comum o lugar que eu louvo a Deus com outros irmãos que têm o Espírito Santo dentro de si? Não é comum, por isso que se transforma em sobrenatural. Por isso que a presença de Deus se manifesta de maneira diferente. Porque aqui são brasas vivas que se ajuntam e produzem fogo. Produzem um ambiente de glória. Céus e terra se encontram para a manifestação da presença. É essa unidade, mas a partir do momento que eu só vejo problema, eu perdi o sobrenatural. E aqui, a familiaridade é inimigo. Outra coisa que é inimigo, porque a palavra, ela é ofensiva. Ela fala raça de víbora. Não vai para o céu, fulano. Do jeito que está, não vai. A palavra de Deus ela é ofensiva e fala: você tem estrutura de orgulho, de vaidade. Você vai ser humilhada, você vai ser humilhado. Então a palavra fala: você tem que largar os seus vícios escondidos, parar de ficar mentindo e assumir suas responsabilidades. Então a palavra, quando ela vem, ela nos ofende. Às vezes a gente fica até com raiva do pastor, quando ele ministra uma palavra, porque ela nos ofende. Ela foi feita para isso. Não é, a palavra de Deus não é somente para nos restaurar, para nos curar. A palavra de Deus é para nos alinhar ao Evangelho. Ela nos alinha ao Evangelho. Então aquele povo, depois que ouviu tudo, eles foram embora. Aí Jesus pergunta para eles assim: e vocês? Não querem ir embora também não? Fala para os discípulos, para os 12 dele. Pedro responde assim: como? A quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quem é Deus para você? A intimidade te leva a um amor verdadeiro. A intimidade te leva a abrir seu coração.
familiaridade, não, eu conheço, mas você não precisa me conhecer. A intimidade, eu dedico tempo. Se Jesus voltar hoje, nós iríamos. Se a trombeta soasse, nós iríamos? Essa é a nossa pergunta. Ou nós temos comido tantos pães que o mundo oferece e temos desprezado o pão da vida? Enquanto estamos juntos, nós queremos esse pão da vida. Mas quando nós nos juntamos às outras pessoas, pelas nossas palavras e atitudes, nós desprezamos o pão da vida para ficarmos bem com colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade. O que você tem colocado na sua mesa para comer? O que é que você tem tido fome? De séries, internet, compras? O que tem te dado? Vícios, pornografias? O que tem te dado fome? Nós falamos que amamos a Jesus. Nós temos que caminhar amando Jesus. Não é porque alguém te decepcionou que você vai interromper sua caminhada. A sua caminhada está além das decepções das pessoas. Flua naquilo que Deus te chamou. Não volte para trás. Não tenha saudade dos pepinos, das cebolas. Coloque sobre os seus pés. Nós vamos já ministrar a ceia. Antes disso, nós vamos orar um pouco. Jesus, o Senhor é o pão vivo. Às vezes nós temos deixado a nossa alma faminta e temos comido outros pães. Temos nos envenenado. Mesmo naquele momento em que o sabor parece bom, nossa alma gosta, mas depois é tão decepcionante, é tão frustrante. Pai, em nome de Jesus, nos dá vontade de comer o pão vivo. Cria em nós o desejo de comer o pão vivo. Nos fortalece. Porque a nossa vida tem que ter fundamentos. E os fundamentos é só a sua palavra que pode nos dar. É só a sua palavra que pode nos ensinar os princípios do reino. Nós somos um edifício vivo. Mas nós precisamos escolher a qualidade do alicerce. Colocar oração, jejum, palavra, para que esse edifício seja erigido com os princípios corretos. Porque destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? E os fundamentos é a sua palavra, é o seu alimento. É comer desse pão vivo que desceu do céu. É comer da proposta do Evangelho. É aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós. É abraçar a vida de Jesus. É abraçar o reino de Jesus. Nós podemos até vir a Cristo porque Ele nos dá alguma coisa, mas nós não podemos ficar só por Ele nos dar. A permanência é porque nós o amamos. A permanência é porque nós o reconhecemos como Senhor. Senhor da nossa vida, dos nossos sentimentos, do nosso pensamento. Nós o reconhecemos como nosso dono. Nós o reconhecemos como a nossa fonte, a nossa inspiração. Nós o reconhecemos como nosso alimento, como a nossa vida.
Não uma vida de quarta, uma vida de domingo, mas uma vida cotidiana, diária. Perdoa-nos, ó Deus, porque às vezes nem vir na igreja a gente tem boa vontade de vir. Eu estou cansado, eu estou cansada. E a gente sempre fala, o Senhor vai entender. Entender que todas as outras coisas estão na frente e Ele está depois. O Senhor nos chama para o alinhamento. De comer desse pão todos os dias. Experimentar esse pão todos os dias. Para que nós não sejamos envenenados com outros pães. Mas que nós comamos e tenhamos fome deste pão que desceu do céu. Aleluia.